Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus capítulo 15. Glória a Deus. Por favor, os que puderem ficar em pé, fiquem em pé. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. A mulher cananeia. Antes de fazer uma leitura, quero compartilhar do conhecimento aqui com vocês, graças a Deus. Jesus, o Mestre Jesus, ele se destacava naquela época dos demais mestres, pelo fato de a função dos mestres da época era estudar a Torá para interpretar para os judeus e para os alunos. As crianças, até aos 14 anos, eles tinham que aprender, decorar a Torá. Aquilo de mais essencial que a Torá informava, eles tinham que ter decorado. Porque para nós, a história é religiosa, para eles era a história deles. Então, o cristão, eles precisavam ter o conhecimento da história deles. Então, os rabinos, que eram os mestres, eles tinham esse dever de estudar a Torá e interpretar os sentidos para a população. Nas sinagogas, tinha sala de aula, cada sinagoga tinha sala de aula, eles ali ensinavam. As sinagogas serviam para eles orarem e ensinarem. E o que sobressaía Jesus de demais mestres é porque os de lá estudavam a Torá, a história. E Jesus, ele era instruído pelo Pai. Então, o que Jesus ensinava, como João escreveu, era o que ele ouvia de Deus, Pai, e o que ele fazia era com a concordância de Deus, Pai. Então, a própria vida de Jesus já ensinava muito, porque ele falava e vivia. Os mestres da época lá não tinham, eles falavam, ensinavam, tanto é que ele certa vez disse que os mestres, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a cadeira de Moisés, e o que eles ensinavam, a população praticasse, mas não praticasse o que viam nele, eles eram bem distorcidos. E Jesus, a vida dele dava ensino. E aqui nós vamos ver um testemunho nesse contexto, onde Jesus nos dá grandes ensinos para a nossa vida. Ensina pelo que está escrito e ensina pelo que o Espírito Santo inspira para nós. E diz assim, em Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse:
não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Pode sentar-se. Marcos também narra essa história de uma forma diferente. Mas como Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, um complementa o outro, Marcos diz que esse momento Jesus procura nessa cidade um lugar para descanso, mas não conseguiu, porque essa mulher localizou Jesus, porque tinha visto falar de Jesus, e ela veio até Jesus, e Jesus estava cansado, mas naquele momento Marcos escreve dizendo que não deu porque aquela mulher encontrou, porque ouviu falar de Jesus. E nós compreendemos, irmão, por meio da palavra, quando Jesus encerra, o escritor Mateus encerra dizendo assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Sabe, irmãos, Jesus nos socorre, e diante do que Ele nos socorre, Ele também nos ensina. E nós podemos observar por esse encerramento dessa história, que muitas coisas que não chegam até nós, que nós desejamos, muitas das vezes é porque nós não insistimos, nós não perseveramos, nós não temos a coragem. A gente crê, a gente acredita, a gente deposita uma fé, mas em algumas ocasiões a gente não age, não tem uma ação. E observe que, mediante de uma ação de fé, diante de Jesus, diante de Deus, aquilo que nós desejamos é possível. Aquilo que nós precisamos tem realizações. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja contigo assim como tu deseja. E a menina foi curada. Então muitas coisas da nossa vida, irmão, de fé, ela deixa de acontecer muitas vezes que nós somos acomodados, nós não enfrentamos. Eu lembro que nessa história aqui ensina muito sobre resiliência, sobre perseverança, mas ensina muito mais ainda sobre humildade. Eu já até contei sobre um testemunho de um empresário aqui em Tabuleiro, que eu precisei trabalhar, e eu fui procurar o emprego com ele, e eu conhecido dele, ele meu conhecido, e ele disse: vem amanhã. Aí eu voltei, e ele disse: volta amanhã, e eu voltei, e assim ele fez sucessivamente uma semana. E no final da semana, quando ele disse para eu voltar na segunda-feira, aí eu disse: não volto mais não, pode me empregar outro, eu não quis mais a vaga. Então, às vezes, irmão, a gente não tem a humildade para quem vai lutar conosco, e nem nós não temos a humildade para com quem nós vamos lutar. Essa mulher nos dá uns ensinos aqui. Ela era uma senhora, uma mulher que tinha um problema muito sério com a sua filha. Muito sério com sua filha.
E ela, como o Marco diz, ela ouviu falar de Jesus, então ela resolveu buscar Jesus. E Deus, por meio de sua palavra e escrito nessa escritura, deixa claro que a forma de Deus atender uma pessoa, as formas primeiro, ou uma das formas buscando a Deus, que seja em oração, que seja pela palavra, que seja pelo conhecimento, mas tem que buscar. E a outra forma é pela sua soberania. Essa soberania não é necessário você pedir nem buscar, ele soberanamente resolve atendê-lo, socorrê-lo. Nós vemos que ele olha para uma multidão e diz, o texto, ele ficou cheio de compaixão. E o momento foi, quando tinha muito doente, ele foi lá, curou a todos. E o pessoal estava com fome, ele multiplicou pães. Ninguém pediu, mas ele se compadeceu. Então esse momento é o momento da soberania. Ele faz porque ele é Deus, ele quer fazer. E a outra ponto é nós buscando ele, buscando. Então Jesus nos socorre e nos ensina essa lição. E observe que nesse primeiro ponto, que essa mulher, quem vai procurar Jesus, Jesus deixa claro, eu vim apenas para os filhos de Israel. Essa mulher era uma síria-fenícia, era grega, ela não tinha direito, ela não era participante da promessa. Mas essa mulher, além de ter tido perseverança, confiança e crença, além de tudo isso, ela teve humildade, que é o que eu contei agora. Quer dizer, eu era empresário do emprego, o patrão era ele, mas eu achei que ele estava abusando de mim, e eu não tinha humildade. E talvez se eu tivesse me empregado naquela época, eu tivesse muitos anos de empresa com ele, como muitos da época se empregou e ainda trabalha com ele. Aleluia. Então é um ensino que Jesus dá. Como ele é mestre, e o maior ensino que ele dava era nas suas ações, nós também, irmão, temos que aprender a comportar-se, a ter ação, assim como Jesus teve. Afinal de contas, nós somos representantes de Deus aqui na terra, aleluia. Nós somos aquele que tomamos o nome santo dele para chamar de Pai. É nós que ele chamou, é nós que ele vocacionou, é nós que ele libertou, salvou, libertou e curou e disse, agora você é membro da igreja, a igreja qual Jesus é a cabeça. É a vocês quem vai representar a mim aqui na terra. E eu quero dizer o que as escrituras diz, que aqui na terra ainda já não foi consumado todo esse universo em fogo, queimado, como a Bíblia diz, já não foi destruído, porque a igreja ainda está aqui. No momento que a igreja não estiver aqui, isso fica solto, fica sem domínio, fica sem controle. Aleluia. Ainda há um domínio, há um controle de Deus, porque a igreja está aqui. Porque nós fazemos parte do corpo dele. E porque fazemos parte do corpo dele, nós vivemos a luta como membro desse corpo para permanecer no corpo, aleluia. E a única forma de permanecer no corpo é recebendo os ensinos do próprio mestre e recebendo e vivendo ele em nossas vidas. Glória a Deus. Então essa mulher, ela chega e diz, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Primeiro, ela reconheceu quem era Jesus. Reconhecer Deus, irmão, não trata apenas em acreditar em Deus e dizer que tem fé. Reconhecer a Deus é principalmente honrar e adorar a Deus.
honrar e adorar. Ela reconheceu Jesus, filho de Davi, significa da linhagem, era ele o prometido realmente, e adorou, se prostrou-se, adorou. Então, reconhecer a Deus trata-se disso, reconhecer e adorar a Deus. E adorar a Deus é ter uma vida de submissão a Deus. E ninguém é submisso a Deus se não for submisso aos homens. Jesus disse isso. Você quer ser submisso a Deus? Seja submisso aos homens. Eu lembro agora nessa campanha da Covid, a campanha nacional de toda a população usar máscara. Muitas crentes, eu não uso porque isso é falta de fé, desobedecer a Deus. Não, a Bíblia diz que nós somos submissos a toda a autoridade, todo o governo, porque todos eles foram estabelecidos por Deus. Então, se a ordem era para usar, usa-se. No locais que é para usar, tem que usar. Se na sua casa você não quer, se no meio do seu você não quer, tem problema. Mas no lugar determinado você tem que ser submisso. E quando você é submisso ao homem, você é submisso a Deus. Aleluia. Então, nós que adoramos a Deus, tem que adorar pela submissão. E essa submissão começa terrena. Porque o céu começa aqui. Aleluia. O céu não está distante, o céu está aqui. E aonde o céu está? O céu está dentro de você. E ele se manifesta na sua vida quando você está disposto a se submeter, a ter obediência. Hoje eu falando com meu cunhado acerca de outro cunhado meu. Ele levou ele para o hospital e o meu cunhado que estava doente, lá, chegou lá e disse: eu não quero tomar nada, tira isso da minha veia. Aí o meu cunhado que foi cuidar dele disse: e você imagina o quê? Que eu estou aqui porque eu quero? Eu também não quero estar aqui. Então você não tem que querer, você tem que se submeter. O médico passou e você tem que tomar. Então, a submissão nos leva a um extremo. Não é, eu não quero. Não se trata na nossa relação com Deus, aleluia, de eu não quero, aleluia. Se trata de eu obedecer, aleluia, eu obedecer. E na obediência, ainda que seja homem, Deus vê a sua humildade. Essa mulher chegou diante de Jesus. Jesus era um homem que representava a descendência, mas era um homem, como se diz, curandeiro, curador, feitor de prodígios, de milagres. E ela veio diante daquele homem, um homem simples, um homem comum, como se possa dizer, na linguagem popular, um pé rapado, sem ele, sem beira. Mas ela entendia, ela ouviu falar dele e ela entendia que ele podia resolver a sua causa. Ele podia socorrer. E até uma questão de racionalidade. Se eu vou procurar você entendendo que você pode me socorrer, então eu tenho que ser racional, eu tenho que me submeter a algumas coisas que vêm da sua parte, para que eu possa alcançar aquilo que eu preciso. Aleluia. Sabe, irmão, isso é um ensino muito grande, muito maravilhoso para o cristão. E essa mulher adorou Jesus e disse: eu sei que os cachorros também, Senhor, comem das migalhas que caem debaixo da sua mesa. Aleluia. Você sabe que migalhas são sobras, não é verdade? Migalhas são sobras. E a sobra, para alguns, não tem serventia de nada. Passa até a ser lixo. Mas só sobra onde tem. Aleluia. Se você tem uma mesa farta e está sobrando, é porque tem. Mas entenda que ainda que você tenha, mas aquela sobra, alguns nem aquela sobra tem. Ele disse: eu vim
trazer o pão para os filhos de Israel. Eu não vim, quer dizer, o integral, o inteiro, era para os filhos. Porém, o cachorro fica debaixo da mesa e espera a migalha, porque às vezes uma migalha tem resultado de um milagre, que foi o caso dessa mulher. Ela se submeteu, ela teve perseverança, ela teve resiliência, ela teve coragem, foi humilde, mas o milagre aconteceu. O socorro veio e o milagre aconteceu. Aleluia! Senhor, eu sei. O pão é para os filhos, para os cachorros também aproveita o restinho aqui embaixo. Agora, veja bem, os discípulos disseram que Jesus não deu palavra quando ela falou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí depois de adorar, Jesus não deu palavra. Sabe, irmão, não é que Deus não queira nos socorrer no tempo oportuno, naquela hora, mas tem alguns momentos que Ele faz isso com a intenção. Não é uma intenção de me ver sofrer, é uma intenção de me ver crescer. Aleluia! Se Ele atende a mulher, ela não tinha se submetido, ela não tinha se humilhado. Então a intenção é de fazer crescer. Oh, mulher, grande é a tua fé. Oh, mulher, grande é a tua fé. Quer dizer, diante do problema, nós não podemos ter outra coisa de uma lição que não seja crescer diante daquilo que nós estamos vivendo. E nós crescemos como? Diante de uma situação que Deus está nos ensinando e nós estamos vivendo. Muitas das vezes evitando para não acontecer. E você sabe que às vezes acontece coisas com a gente que a gente negligencia, fica negligente, relaxado até relapso e não cuida. Aí vai e acontece. É aquele ditado popular brasileiro: ladrão só acorda depois de roubado. Aleluia. Então Deus, em Cristo, Ele nos ensina, irmão, para que a gente seja pessoas ativas, para que a gente seja pessoa que diante de situação a gente tire resultado, aprenda. Eu vou citar uma coisa básica, simples. Você sabe que a mudança de temperatura, ela pode causar a baixa da imunidade e você pode gripar. E aqui no Nordeste é muito quente, e depois de uns anos para cá, houve esse negócio de caixa de PVC, essas caixas plásticas. E caixa plástica não tem hora para a água estar gelada. Toda hora ela tem uma mornidade, ela está quente, ou quente ou está morna. E você entra e toma um banho com água quente, aí acontece, aí gripa. Eu tomei banho com água quente e gripei. Quando é da outra vez, está curado da gripe. Faz de novo gripe, quer dizer, não aprendeu nada. Você passou pelaquela gripe miserável, com dor nos pulmões, tal, dor de cabeça, febre, mas não aprendeu nada. Sabe que a água é quente, vai lavar as louças, a água está quente, aí lava, aí gripe, adoece, dá morrer no corpo. Aprendeu nada. Aleluia. Nós não podemos desperdiçar a graça que é dada por Deus. Se a graça de Deus é uma palavra, atenha-se essa palavra, pegue ela. Se a palavra de Deus é dizendo sim, pega o sim. Se é dizendo não, pegue o não. Se é dizer faça, faça. Se é dizer não faça, não faça. Porque nós fomos gerados, aleluia, para filhos da obediência, para viver uma vida que Deus olhe para mim e diz: eu me comprazo nesse filho obediente, eu me comprazo nessa filha obediente. Aleluia. Por isso, essa mulher que chega diante de Jesus com uma situação muito difícil, e ela
exagera. Jesus, tenha misericórdia de mim. Ela exagerou. Ela gritou, porque era o tamanho do desespero dela, era o grito. E os discípulos, porque Jesus não dá palavra para ela, o discípulo aproveitou a brecha e disse: Senhor, manda que essa mulher que vem gritando ali atrás de nós ir embora. Mande embora. Veja bem, os discípulos já conviviam com Jesus aproximando os 3 anos. Ele via Jesus com um ato de generosidade. Ele via Jesus com um ato de amor. Ele via Jesus com um ato de caridade. Mas eles ainda não tinham aprendido. Mas sabe por que ele não tinha aprendido? Porque o ser humano, ele é egoísta. E aqui mostra, para a gente ter o cuidado de não ser egoísta. Senhor, manda essa mulher que vem atrás aí gritando embora. Por que eles disseram isso? Porque o problema não era deles. Por isso que eles não se preocuparam. Por isso que eles não se compadeceram. Por isso que não houve generosidade. Mas eles não tinham aprendido. Mas Deus nessa noite está falando conosco para que nós aprendamos. Se o problema não é nosso, mas como cristão nós temos que nos compadecer dos outros. Aleluia. Se eu não posso ajudar, pelo menos não atrapalhe. Aleluia. E eles, mestres, aleluia, glória a Deus, ei Jesus, diga essa mulher zoadenta aí, porque a sua intensidade de socorro demonstra o que você está vivendo. A sua intensidade de pedido de socorro demonstra o que você está vivendo. Demonstra a atenção que você está dando para aquele problema. Se você não se agonia, se você... é porque você não está dando a intensidade. Você não tem intensidade porque você não está dando o valor devido para aquilo. Por alguma razão. Mas normalmente quando a pessoa age desse jeito, quando é ele que está assim ou ela que está assim, aí se queixa que não tem quem faça nada por ele, não tem quem faça nada por ela. Ele quer a tempo e a hora. Mas ele não quer fazer pelo outro, ele quer que seja feito por ele, para ele. Os discípulos assim agiram diante de Jesus. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. A ação daquela mulher demonstrou o que realmente ela sentia, pelo que a filha estava sentindo, e o que ela sentia, pelo que acreditava que Jesus podia fazer. Jesus viu isso nela. A ação dela demonstrou. Quando a gente vê a história que ela gritava e os discípulos mandaram ela se calar, Jesus mandou ela se calar, parece que no tempo de hoje, um corpo comum, mulher gritar, mulher falar alto perto de homem. Naquele tempo não existia isso não, gente. Naquele tempo mulher, era submissa. Onde estava rodeado de homem, mulher não permitia, não entrava não. Os grupos que Jesus ia inserindo, iam, porque as pessoas aceitavam, porque Jesus estava aceitando, mas tirar Jesus da parada, que as mulheres corriam tudo, não ficava uma. Não tinha um que aceitasse. Você vê que aquela mulher, quando chegou no meio os homens, e quebrou o vaso de perfume, para ungir os pés de Jesus, todos reclamaram. Não reclamaram só da mulher, reclamaram até esse cara não sabe de nada, não sabe nem quem é essa mulher, porque não podia. Então ela enfrentou uma situação adversa do comum da vida daquela época, que a mulher podia viver. E ela veio. E ela veio por uma única razão, como Marcos escreveu. Porque ela tinha ouvido falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus e crê, irmão, vem buscar. E eu não vejo não conheço na história de
que creu em Jesus e veio buscar a Jesus, que Jesus tenha deixado despedido ele de mão vazia. Na história da humanidade, Deus nunca deixou o homem sair de mão vazia, aquele que vem buscar, até mesmo os perversos. Se busca a Deus, Deus atende. Quando pede. Então Jesus disse: olha, assim vai ser feito conforme você desejou. É por isso que eu digo, irmão, muitas coisas não chegam até nós, porque a gente não vai buscar. A gente quer, mas não se empenha. Aleluia. Não se empenha. Não se interessa. Eu faz tempo que eu gosto de fazer um jejum meio puxado. Eu já cheguei no começo da minha fé a jejuar 43 dias. Não é fácil, irmão. Mas você faz. Você faz porque você está focado para aquilo. Você faz porque você tem o interesse de querer uma aproximação maior com Deus. Você faz porque tem um objetivo e você faz. E segunda-feira, 3:30, 4 horas, eu fiz um lanche. Eu disse: eu vou fazer uma consagração até terça, 6 horas. De 4 da tarde a terça, de segunda da tarde a terça à tarde. Quero fazer até terça à tarde, 6 horas. E quinta-feira eu quero fazer de quinta para sábado. Quero consagrar de quinta, que aliás eu queria consagrar a partir de 2 de tarde, de 4 horas de tarde até sábado depois do culto. Fazer uma consagração. Nada de alimento. Quando foi ontem, 3:30, eu estava... Não é jejum só de alimento, irmão. Eu evitei ligar a televisão, o celular só atendia se fosse os meus filhos. A coisa foi restrita. Era uma coisa separada, lendo a Bíblia, orando. Entendeu? Coisa... É uma consagração. Que é por vocês, pela igreja. Aí quando deu 3:30, eu estava numa rede ali, e eu senti do joelho para baixo, gelar. Gelou muito. Aí foi a minha imunidade que baixou. A razão, agora tardezinha eu fui. Aí eu orei o Senhor, apresentei minhas condições físicas, orei o Senhor, encerrei 3:30 para 4, 3:30, o jejum. E hoje à tarde eu fui verificar o remédio que eu tomo para pressão. Aí o remédio, a bula diz que eu não devo fazer jejum muito extenso, porque com esse remédio a imunidade baixa muito. Eu já tenho a imunidade bem baixa. Baixa muito. Baixa muito. E como a imunidade baixa, a pressão vai embora. Mas, como eu orei ao Senhor, que eu tenho um propósito com a igreja e com essa consagração. Até de madrugada, na minha oração de madrugada, vou sentir uma direção de Deus se eu devo fazer de amanhã, amanhecer o dia, até sábado depois do culto. Pastor, e como é que você vai saber? Deus vai me dar uma direção. E se Ele der a direção, eu vou fazer. Por quê? Porque Moisés, eu sei que Moisés estava debaixo da glória de Deus, passou 40 dias, 40 noites. Então, se Deus quiser ver a minha intenção e o propósito, Ele dá condições, e eu faço. Porque eu quero fazer pela igreja. Porque eu tenho percebido umas coisas. Eu tenho sentido na pele algumas coisas. E Jesus disse, eu tenho que entender isso. Jesus disse, tem caixa de demônios, só sai com jejum e oração. Pastor, você está dizendo que a igreja tem demônio? Não estou dizendo que a igreja tem demônio, não. Eu estou dizendo que tem demônio, que só sai com jejum e oração. E esse demônio, ele pode trazer a vida de um cristão sem possessão nele,
vários desvios de foco, vários amorecimentos, várias coisas. Influência demoníaca. E você não percebe. E eu, como pastor, tenho o dever de cuidar. E eu vou fazer. Em nome de Jesus. Então, o escritor Mateus, ele encerra a história da mulher cananeia, Jesus elogiando essa fé, que seria feita conforme ela quis. E naquela hora, a criança foi curada. Essa é a forma que Deus agiu e nos deu lição quando nós buscamos. Agora, a outra forma, eu não vou estender muito que já está na hora. A outra forma que Deus, eu falei que Deus opera pela sua soberania, eu vou passar rápido, não vamos nem ler. Se encontra Lucas capítulo 7, a história da viúva de Naim. Jesus vem e encontra aquele festejo do velório, aquela multidão, e ele vai em direção à mulher e diz: não chore. E essa palavra no meio humano é muito comum. Não chore. Talvez você já tenha dito com alguém que está vendo ele sofrer, está chorando, sofrer por alguma razão, e você dizer: não chore. Alguém de vocês já disse? Não chore. E ali ele disse: não chore. Mas há uma diferença. Nós, seres humanos, dizemos por amor, por companheirismo, por solidariedade: não chore. O pai diz para um filho, a gente diz para um amigo, para uma amiga: não chore. Só que nós não temos um resultado para que aquela pessoa que está chorando se console. Eu lembro quando a filha de Citão faleceu, ele muito desesperado, eu disse a ele: não chore. E até eu me agarrei com ele e fui chorar junto com ele. Ele chorando no meu ombro e eu chorando no ombro dele. Ele fungava no meu ombro e eu fungava no ombro dele. E era chororô danado. Para você ver. Nem ele se consolava e eu também já não estava nem consolado também. Era um chororô só. Mas com Jesus, ele disse: não chore. E como uma escolha soberana de Deus, que Jesus disse que agia segundo Deus mandava, ele chegou no esquife, tocou no esquife, e o menino se sentou. Bom, irmão, que seja por pedido, ou que seja por soberania de Deus, a verdade é uma que ele nos ensina. A aproximação de Jesus na vida humana, ele traz transformação. Você vê, irmão, que quando uma prostituta se converte, ela se transforma numa mulher de oração. Você vê que ladrões se convertem e eles se transformam num homem honesto. Aleluia. Você vê, glória a Deus, nós vemos um viciado e Jesus aproxima dele, toca nele, ele fica liberto, passa a ser um pregador do Evangelho. Glória a Deus. Ele chega perto do morto, ele toca e dá vida. O que Deus está nos ensinando nessa noite, irmão, que seja pelo pedido que você tem feito e que até agora, não sei se já recebeu ou não, ou se é pela soberania dele. O que nós temos é que deter essa palavra no nosso coração, nós que estamos aqui presentes, e você que está do outro lado, que vai ouvir pelo canal do YouTube essa palavra, creia nessa verdade, aceita essa verdade para o seu coração, creia em Jesus, se aproxime dele, porque o seu milagre está se aproximando, o seu socorro chegou, creia, porque é assim que Deus faz. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus.
É mudança radical. E ali, ele traz o conforto e ensina. Ensinou para ela, ensinou para os discípulos e ensinou para aquela multidão. Para a multidão, porque ia uma multidão com o defunto e vinha uma multidão com ele. Ele ensinou algo muito importante. Que lado é que você está seguindo? O lado que vai para a morte ou o lado que segue com a vida? Aleluia. Só ensino, irmão, que às vezes a gente lê, ouve e não dá atenção, para que a gente possa valorizar. Nós já andamos para o lado como defunto. Agora nós temos vida para alegrar-se com a vida que Ele nos deu. Aleluia. Agora nós temos vida. Nós podemos alegrar, nós podemos faltar muitas coisas na nossa vida, muitas coisas de bens materiais, físicas, sei lá, pode faltar, mas uma coisa não lhe falta: a certeza que o céu está preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo e aceitam. Aleluia. Nós temos que entender e aceitar isso para a nossa vida, irmão. Porque nós estamos vivendo um tempo muito materialista. É bom, irmão, ter coisas, ter valores, é muito bom. Proporciona alguma coisa. Mas não compra o essencial da eternidade. O essencial da eternidade é salvar. Você não compra a sua salvação. O essencial da eternidade é você se tornar filho de Deus. Você não se torna filho de Deus porque tem dinheiro. Você torna filho de Deus porque você aceita Jesus. E Ele faz você filho de Deus. Aleluia. Então são coisas que nós vivemos um tempo que está muito distorcida as coisas. E a gente tem uma história assim: ser raiz. Entender que Ele nos ensina. Ele não está ensinando apenas para que nós aprenda. Ele está ensinando para que nós pratique. Aleluia. Então, essa palavra de hoje, irmão, é uma palavra que eu quero dizer para você que está aqui, o que está ouvindo pela internet, que o seu socorro está vindo. Acredite. Não é porque amanheceu o dia e o socorro não chegou. Ah, amanheceu o dia, findou o dia, não chegou. Ele está vindo. É muito comum hoje a gente comprar pela internet. É muito comum. A pessoa entra num site da internet e vou comprar uma coisa, não sabe nem de onde é que vem. Compra, aí o site diz assim: eu lhe entrego dia, hoje é 3, eu lhe entrego dia 10. Aí você fica ansioso, se prepara para receber. Muitos de nós, às vezes, precisa até sair, não sai, porque está esperando a encomenda. Aí chega dia 10, não veio, não chegou. E como hoje tem as facilidades da gente entrar no site e verificar onde é que está a encomenda, acompanhar a encomenda. A encomenda ficou em Fortaleza. Nós estamos aqui do interior, ficou em Fortaleza, está em Fortaleza. E você fica aguardando. A encomenda está onde? Em Fortaleza. Está vindo para onde? Para você. Ela vai chegar. Não chegou na hora que foi marcada, que você esperava, mas ela está vindo. Não é assim? A gente não verifica, acompanha. Deixa eu dizer uma coisa. Se pela falha humana é criado um sistema que você acompanha a chegada daquilo que é seu, que por direito você conquistou. Aleluia. E chega. Agora imagine aquilo que Deus conquistou em Cristo para você e que agora você está tomando posse pela fé. Aleluia. Quem vem guardando Ele é o próprio Deus com seu poder. Vai chegar até você. Se prepare, igreja, se prepare, crente. Não desanime, não desconfie. Creia
creia e declare: a minha bênção está chegando, a minha bênção está chegando, porque a vitória é de Deus e a vitória é do povo de Deus. A vitória está chegando no nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. E glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus de agradecimento, porque vai chegar nas suas mãos? Amém. Glória a Jesus. Amém. Guarde isso no seu coração. Amém.